Salve, salve nação! Temos aqui esse corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil para falar da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras e tem um terceiro colocado ali, o Fluminense, que eu acho que não vai brigar pelo título, mas é o terceiro colocado, tem a mesma pontuação que o Flamengo, porém tem um jogo a mais que o Flamengo, tá bom, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Somente hoje coloquei 8 vídeos aqui nos canais, tá? Temos 4 canais nós temos. Inscreva-se no Marcos Flá React, Fute React, Marcos React, todos esses canais aí, tá bom? Tamo juntos. E é isso. Vamos lá pro vídeo então, as imagens são da ESPN Brasil. E aí, quem será o campeão brasileiro? Comentem. Porque ontem você estava de folga, os dois estavam comigo aqui no Linha. Então vou começar com você sobre neste momento, com 13 rodadas, 12 para o Flamengo, né? Essa briga ali na parte de cima da tabela envolvendo essas 3 equipes. Vamos colocar a sequência, a gente tem uma tela para mostrar a sequência de jogos de Palmeiras, hoje líder, com 6 pontos na frente do Flamengo, o Flamengo vice-líder com um jogo a menos e o Fluminense. Até a parada para a Copa do Mundo, a sequência é essa, 5 jogos para cada, e o Flamengo ainda vai ficar devendo o jogo com o Mirassol, tá? Vai parar para a Copa sem pagar esse jogo com o Mirassol ainda. O Palmeiras tem o Santos na próxima rodada, em casa, Remo fora, tá? São 2 equipes da zona do rebaixamento. Cruzeiro em casa, aí vem o clássico com o Flamengo, que é fora, e a Chapecoense em casa. Então, nos 5 jogos do Palmeiras, 3 contra equipes da zona do rebaixamento, tá? E aí o Cruzeiro em casa, o Flamengo fora. O Flamengo vai enfrentar o Vasco no próximo final de semana, o clássico, em casa, manda do Flamengo, né? Vai pegar Grêmio e o Atlético Paranaense fora e fecha sua participação antes da Copa do Mundo com 2 jogos em casa, Palmeiras e Curitiba. E o Fluminense, que hoje tem a mesma pontuação do Flamengo, próxima rodada Inter fora, Vitória em casa, São Paulo em casa e fecha com 2 jogos. Pergunta aqui para começar com o Vitor Birner, hein? Pelo que estão apresentando essas equipes, pelo nível de futebol de cada um, você imagina que até lá as coisas vão se manter parecidas com o que a gente tem hoje? Ou essa fase do Flamengo pode, de repente, te fazer acreditar que num confronto direto pode vencer o Palmeiras, quem sabe chegar na frente aí, antes da Copa do Mundo, e o Fluminense também, que está na parada. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean André, aos fãs das fãs do esporte. Boa noite. Eu acho natural que o Flamengo, em algum momento, se jogar no seu potencial, assuma a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo tem um elenco superior ao elenco do Palmeiras. O Palmeiras com todos os jogadores que não estão à disposição, alguns deles, inclusive, com Paulinho. E o Palmeiras tem um time titular que briga com o Flamengo e a gente pode ter muita discussão. Acho que o Flamengo tem mais zagueiros, eu acho que o Flamengo tem laterais melhores, mas a gente pode discutir ali. Eu gosto um pouco mais dos volantes do Flamengo, mas o Palmeiras tem volantes que tem algumas qualidades assim que só o Jorginho talvez tenha no Flamengo, olhando os volantes que atuam ali, a não ser que o Paquetá seja o volante, então tem bastante discussão. Porém, eu acho que é normal que um time com um elenco como o do Flamengo jogue o melhor futebol do Brasil. Só que o Palmeiras tem uma coisa que tem sido especial, tem que ela vai se manter. O Palmeiras joga futebol coletivamente previsível, médio, basicamente lançamentos nas costas da defesa adversária, marcação muito forte, jogada aérea ofensiva muito forte. E quando joga o futebol médio, quase sempre ganha. E o Flamengo, quando joga o futebol médio dele e oscila, várias vezes não ganha, né? Então, o Palmeiras tem sido uma equipe mais consistente que o Flamengo. Só que os melhores jogos do Flamengo são bem superiores aos melhores jogos do Palmeiras. Mesmo ontem, na partidaça que o Flamengo tem, o Flamengo cedeu chances para o Atlético em alguns momentos, né? Quer dizer, agora, o ataque do Flamengo é muito mais letal que o ataque do Palmeiras. Então, na verdade, nem acho que tem uma briga pelo título de 3 equipes, tem de 2. Tá. Uma está lá, Sim. se mantém lá e é um fenômeno continuar lá.
Mas olhando no longo prazo, eu não sei o impacto que a Copa do Mundo vai ter nem a janela de transferências, como se o cenário fosse o atual até o final do campeonato, é muito óbvio que Flamengo e Palmeiras vão ficar na frente de Fluminense, brigando pelo título, e o Flamengo com um pouco mais de chance que o Palmeiras. É por isso que a gente cravou ali a paradinha para a Copa, só para imaginar um cenário até ali mais ou menos, porque realmente depois aí Copa do Mundo, a gente não sabe se os jogadores que vão ser convocados vão voltar bem, vão ter lesão, não vão, enfim, com que cabeça vão voltar, como vão ser os contratos, vai chegar E um detalhe essencial para Abel, ele vai ter na Copa do Mundo tempo para desenvolver mais a equipe. Exatamente. Ou seja, se mantendo em cima até lá. Tem treinador que o tempo faz bem, para outros o tempo faz muito mal, né? Então a gente cravou ali e a gente faz essa projeção, Jean, porque assim, o mês de abril acabou para o Campeonato Brasileiro. Quando voltar, semana que vem já estamos em maio. Né? Então a gente faz essa projeção, só falta maio agora. O Palmeiras tem uma tabela interessante ali com relação aos três, né? Pelos times da zona do rebaixamento e pela eficiência que o Palmeiras tem. É algum tipo de vantagem para o Palmeiras para se manter na ponta até a parada para a Copa, Jean? Tudo bem? Tudo bom, boa noite a todos. Então, eu não vejo como uma vantagem, porque o que haveria de vantagem na tabela do Palmeiras em relação ao Flamengo se desfaz no momento em que o Palmeiras pega o Flamengo no Maracanã. Ali acho que tudo está neutralizado, né? Porque a gente está falando de um jogo em que potencialmente o Flamengo vence e soma 3 pontos e o Palmeiras não soma nenhum. Quer dizer, se o favoritismo de quem joga em casa prevalecer, né? E o Flamengo tem se dado bem contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, enfim. Então eu acho Dentro e fora, né? Exato. Então eu não consigo olhar para a tabela por causa do confronto direto e dizer que a tabela do Palmeiras é melhor, porque o confronto direto com o Flamengo no Maracanã é muito complicado, não só para o Palmeiras como para qualquer time. Mas esse é um jogo do só. Brasil. A sua chance de perder 3 pontos, Sim. e ela é tão pequena para o Palmeiras em geral. O Palmeiras não costuma perder 3 pontos, mas neste jogo a chance de perder 3 pontos é grande e se isso acontecer, o Flamengo vence 3 pontos. Então, eu acho que por conta do confronto direto no Maracanã, as tabelas mais ou menos se equivalem. Até por isso, e aí é óbvio que o Flamengo joga um futebol mais vistoso, que o Flamengo cria muito mais chances, que o Flamengo talvez não chame tanto o seu adversário no momento que ele está em vantagem. E acho que essa é uma questão do Palmeiras, né? O Palmeiras é muito eficiente, o Palmeiras se defende muito bem, o Palmeiras tem inúmeras qualidades. Mas essa coisa de confiar tanto na sua defesa, a ponto de fazer 1-0, né? Ou 2-1, e ficar chamando, e ficar com as linhas baixas, esperando o adversário atacar, quando você teria condições de pelo menos ter mais a posse de bola e impedir o adversário de jogar, eu acho que pode se discutir. De qualquer maneira, pelas tabelas, pela força de Palmeiras, pela força de Flamengo, e eu estou com o Birner, eu acho que o Fluminense tem um mérito enorme de estar ali, mas acho muito difícil que se mantenha na briga com esses dois até o final. Eu ficaria surpreso, mas vamos esperar para ver. Cruzeiro ano passado não conseguiu, né? Foi. Exato. E muita gente apostava que o Cruzeiro poderia fazer isso nesta temporada. Olha onde o Cruzeiro Eu era um tá. desses. Então, eu acho que assim, é muito provável que na hora que a gente parar para a Copa do Mundo, a diferença seja mais ou menos essa, ou talvez até por conta do confronto direto já não haja mais diferença, mas sempre lembrando que o Flamengo vai parar com um jogo a menos do que o Palmeiras para a Copa do Mundo. E aí eu acho que vem um novo capítulo a ser reescrito. Porque Flamengo e Palmeiras não perdem jogadores em geral no mercado. Eles perdem se eles querem, se o negócio é muito bom para eles, né? Se vale a pena mesmo, aí ok, eles negociam. Mas, em geral, eles seguram até o fim da temporada. Tanto um como o outro, né, pelo ótimo trabalho de gestão, se dão ao luxo de dizer, não, tudo bem, quer levar o cara? Vai levar, mas vai levar em dezembro, vai levar em janeiro. A Copa do Mundo eu acho que é um negócio diferente. A Copa do Mundo tem um peso muito grande. Muito. E tanto Palmeiras como Flamengo tem muitos jogadores na Copa do Mundo. Então, aí até acho, Birner, que essa coisa de o Abel vai ter tempo para arrumar o time vai estar esfacelado, porque são muitos jogadores provavelmente convocados, considerando também que alguns machucados, mesmo que não estejam na Copa do Mundo, não vão estar ainda à disposição para ele treinar durante todo esse tempo. Sim. Acho que talvez a grande notícia para o Palmeiras seja o fato de que, na volta da Copa do Mundo,
Se imagina que o Vitor Roque possa estar à disposição, esse ainda é uma dúvida. O Paulinho, evidentemente, sim, e aí se ele vai voltar, vai conseguir jogar na sequência e tal, é uma outra... tempo até lá, né? Até lá é muito tempo, então o Paulinho vai estar de volta, sim. o Piquerez vai estar de volta, né? Tudo indica, ainda existe a esperança do Piquerez poder jogar. Uma zaga reforçada, provavelmente, com bons jogadores. A zaga chega, né, o Alexandre Barbosa ou o Nino, quer dizer, são jogadores de ótimo nível. Principalmente o Nino. Então, eu acho que assim, é um Palmeiras que pode ter a volta ou até a contratação de jogadores importantes, mas, repito, a Copa do Mundo, ela é capaz de fazer times se deslumbrarem, entre aspas, com jogadores tanto de Flamengo como de Palmeiras e também dos outros times. Sim. E aí, até para Palmeiras e Flamengo, pode ser difícil manter se os seus jogadores brilharem demais na Copa do Mundo. Eu também acho, só tocando a bola para o André, lembrando que as principais janelas de transferências que o Flamengo fez nos últimos anos foram todas as do meio do ano. E aqui, André, nós temos uma enquete no nosso chat. Palmeiras vai manter a liderança isolada até a Copa do Mundo? 24% dizendo que sim, 76% dizendo que o Flamengo passa. Eu tô nessa, hein? Flamengo passa. E você? O que você acha, cara? Passa, né? O que você acha? Boa noite a todos. Eu acho a sequência de jogos do Palmeiras a melhor, entre aspas, entre essas três. Se eu pudesse escolher, se eu fosse o representante de um desses times, escolhe aí uma dessas, eu escolheria a do Palmeiras. O jogo contra o Flamengo, obviamente, é o jogo mais difícil que tem no calendário hoje. Flamengo no Maracanã. Só que se o Palmeiras chegar a esse jogo, independentemente de quando ele será, com vantagem de pontos, ele pode tratar de considerar um empate, um excelente resultado. Primeiro, porque é fora de casa. Segundo, porque é contra o Flamengo. Terceiro, porque mantém a diferença de um para o outro, como ela estaria antes do jogo. O que eu penso, acima de tudo, é que, para mim, não há nenhuma dúvida que o teto do Flamengo, tecnicamente, é superior ao do Palmeiras. Uhum. Então, se até o final do... O que significa isso? Se até o final do campeonato, se os dois regularmente jogarem o máximo que podem, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Uhum. Isso é uma coisa que, para mim, é muito clara. E se os dois sofrerem irregularidades em níveis diferentes, o Flamengo tende a ser melhor, porque o Flamengo tem mais de onde tirar do que o Palmeiras. Mas o futebol já nos mostrou coisas muito mais surpreendentes do que o melhor time de um campeonato de pontos corridos não ganhá-lo. Né? Senão o Flamengo seria campeão todos os anos, porque tecnicamente é o melhor time. É o que tem mais jogadores decisivos. O teto, para repetir algo que eu já falei, é mais alto. Por isso mesmo eu acho que a Copa tende a prejudicar mais o Flamengo do que o Palmeiras, porque a parada, a gente está vendo o Flamengo começar a decolar. Um trabalho que está muito no início, mas uma série de partidas de altíssimo nível. Ontem a gente conversou aqui, desde a derrota para o Bragantino fora, na volta da última data FIFA, o Flamengo só joga bem praticamente. Deve ter tido um ou outro jogo não tão bom, mas atuações que você olha e vê que determinados trechos mostram uma qualidade de futebol que outras equipes no Brasil não conseguem atingir. Mas o futebol é só isso? Não, é claro que o futebol não é só isso. Existem diferentes maneiras de ganhar. O Palmeiras usa a dele tradicionalmente já há muito tempo sob o comando da atual comissão técnica e pode conseguir os seus resultados e os seus objetivos por intermédio desse jeito de jogar sem nenhum problema. Considerando a possibilidade do Palmeiras se reforçar, o Flamengo também, como disse o Birner. Mas a interrupção que a tantos treinadores e jogadores vai permitir fazer uma nova pré-temporada, eu acho que a parada atrapalha o time que está começando a se encontrar e está começando a colocar em campo a diferença técnica que, em tese, faz dele um adversário muito difícil de ser superado. Mas nós não podemos esquecer, em 2019, que é um ano encantador e sempre vai ser porque está guardado na história, na parada do meio do ano... Foi ali que mudaram as coisas para o Flamengo. As coisas se ajeitaram definitivamente para o Flamengo e houve uma arrancada incrível para ganhar o Campeonato Brasileiro com muita tranquilidade e ganhar a Libertadores com mais emoção, mas ganhar os dois troféus também.
Vamos colocar de novo a tela, só para a gente fazer uma projeçãozinha aqui. Vamos lá. E eu quero colocar o Fluminense na parada também, porque acho que o comparativo com o Cruzeiro do ano passado é bem bom, né? E é bom lembrar também que nos últimos anos, Botafogo e Atlético Mineiro que furaram os olhos aí de Palmeiras e Flamengo, né? Em relação a títulos aí do Campeonato Brasileiro. Vamos imaginar que Palmeiras e Flamengo façam a mesma pontuação até o confronto dos dois, tá? Ganha todos os seus jogos, ou ganha 2, empata 1, enfim. Vamos chegar lá com a mesma pontuação, tá? O jogo para o Palmeiras é fora de casa, tá? Daria para negociar um empatezinho ali maroto ou é um jogo para... Isso eu acho que independentemente... Não dei minha opinião aqui, cara, mas eu acho que a sequência do Flamengo é mais difícil. Se tratando de Grêmio fora e Atlético Paranaense fora. Dos pontos até Mesmo lá. que estivesse atrás, é um jogo que o Palmeiras, claro. até pelos desfalques que terá até lá, que não vai mudar muita coisa, negocia um empatezinho ali pro Palmeiras? Isso qualquer time do Campeonato Brasileiro, em qualquer momento, a não ser, evidentemente, que você esteja nas 3, 4 últimas rodadas do campeonato, vai pegar o Flamengo fora e precisa de ponto para não... Precisa de 3 pontos para não cair, ou precisa de campeão. É óbvio que para qualquer time empatar com o Flamengo no Maracanã, mesmo para o Palmeiras... O Palmeiras é o time que pode chegar lá e ganhar. Mas é... Dos poucos que a gente pode imaginar. Mas eu acho que mesmo para o Palmeiras, você olha já, independentemente de quais sejam os resultados deles até ali, um empate com o Flamengo no Maracanã, atualmente é um bom negócio para qualquer um. Claro, então, acho que isso não... mas assim, em competições como essa, pontos corridos, em que tem dois times que se destacam e se separam dos outros, e em que, em tese, são os dois que vão disputar o troféu, a não ser que alguma coisa muito anormal aconteça, o que decide não é o que eles fazem nos jogos entre si, né? O que decide é o que eles fazem nos jogos dos outros. O Palmeiras perdeu o campeonato no final do passado contra times lá de baixo. Tem 6 pontos em disputa entre eles, 3 no primeiro turno, 3 no segundo turno, cada um joga na sua casa. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o que eles conseguem arrancar dos demais, especialmente nos estádios onde é mais difícil jogar. Então, acho que qualquer time se contentaria com um empate no Maracanã contra o Flamengo. O Palmeiras é mais um desses times. E acho que pro Fluminense, só pra gente não deixar de citar, eu chego ali. eu acho que a questão pro Fluminense é a seguinte, é que se você tivesse só o Palmeiras ou só o Flamengo, a gente sabe como o futebol funciona, né? E a gente sabe que às vezes acontecem coisas num clube de futebol, mesmo os bem estruturados, mesmo aqueles com condições, né, de trabalho muito boas, com elencos muito fortes, às vezes acontecem coisas que inexplicavelmente ou com explicações muito desconhecidas ou de bastidores, ou às vezes fases mesmo, um time cai e tem uma derrocada e começa a perder e perder pontos inimagináveis. O problema para o Fluminense é que isso precisa acontecer com os dois. E não tem acontecido, né? Eu acho que, sobretudo agora, eu acho que o Palmeiras sempre tratou melhor o Campeonato Brasileiro. Até o ano passado, né? E aí acho que muito por mérito do Felipe Luiz, muito por mérito da nova direção do Flamengo, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Parou com aquele negócio de poupar no Campeonato Brasileiro. No ano retrasado, o Flamengo poupou no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Quer dizer, eu acho que quando você sabe que esse é o seu adversário direto, sempre você não pode poupar em Campeonato Brasileiro, em jogos tão chaves, em jogos tão determinantes. E me parece que desde o ano passado, com a mudança de direção, e aí o Felipe Luiz também teve um mérito muito grande nisso, porque eu me lembro dele falando nas entrevistas coletivas, o Flamengo passou a tratar o Campeonato Brasileiro como o time que tem o melhor elenco tem que tratar. É obrigação do time que tem melhor elenco tratar o Campeonato Brasileiro muito bem. Porque, teoricamente, se todo mundo fizer tudo certinho, é o que o André estava falando, se todo mundo trabalhar da melhor maneira possível e chegar no seu teto e jogar o Campeonato Brasileiro no mais alto nível, o melhor é aquele com mais elenco que vai ganhar. E o Flamengo, se você esquecer do ano passado e for para trás, você vai ver que ele perdeu vários campeonatos brasileiros, na minha visão, por um certo desprezo, por uma maneira equivocada de tratar o campeonato por pontos corridos. E acho que isso não vai mais acontecer, nem com o Flamengo, que tratava mal o brasileiro,
e nem com o Palmeiras, que acho que desde que o Abel chegou, trata sempre muito bem o Campeonato Brasileiro. É raríssimo você ver o Palmeiras poupar completamente no Brasileiro, pensando em Libertadores, a não ser, claro, quando a comissão técnica considera que o brasileiro já foi, que o brasileiro está perdido, como foi o caso, inclusive, no ano passado, talvez antes do que as pessoas considerassem correto, mas aí ele olhou para o que o Flamengo estava fazendo e disse, brasileiro não dá mais e vou focar na Libertadores. Eu acho que a realidade do Fluminense é um time competitivo para as Copas, para fazer um bom campeonato brasileiro, também não dá para negociar com tudo. Também acho. Não dá. E o Fluminense ainda precisa ficar de olho na Libertadores, está num grupo difícil. Sim. Precisa se classificar para a próxima fase. Se complicou no começo. Quando começa o mata-mata, é um outro campeonato, tudo diferente, porque são jogos eliminatórios, então você pode se classificar na Bacia das Almas e ser campeão. Olha o Flamengo ano passado, como teve dificuldade para se classificar na fase de grupos. E eu não acho que esse elenco do Fluminense consiga sustentar uma briga com dois elencos bem superiores nos pontos corridos, tendo que jogar as Copas, que são, além de mais acessíveis, tem a Libertadores, que é menos difícil que o Campeonato Brasileiro, mas é muito maior. Sim. Na história do clube. Então, para mim, está muito claro que em algum momento o Fluminense precisará ter prioridades, e a prioridade não vai ser o Campeonato Brasileiro, a não ser que aconteça um desastre de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Muito bem, meus amigos, comentem aqui quem tem a sequência mais difícil antes, até a Copa do Mundo, no caso, né? Antes da Copa do Mundo. O Palmeiras pega em casa o Santos não tá jogando bem faz muito tempo, né? O Remo fora. O Remo tá no Z4, na zona de rebaixamento. Pega o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro está reagindo. É o jogo mais difícil antes do Flamengo, lógico, né? O Flamengo é o jogo mais difícil. Só que o Cruzeiro vai dar trabalho pro Palmeiras, tá, galera? O Cruzeiro melhorou com o Arthur Jorge. Flamengo fora de casa, né? Pedreira é o jogo mais difícil. Hoje, o time que ninguém quer enfrentar é o Flamengo e o Palmeiras, né? Eu vejo assim. O Palmeiras não ganha de goleada, mas é um time enjoado, é um time pragmático. É um time que faz um gol, se retranca. É difícil ser vazado. Chapecoense em casa, né? Fechando aqui a sequência do Palmeiras. Acho que o Palmeiras vence o Santos, o Remo. Pode dar um empate com o Cruzeiro e vai perder para o Flamengo, né? Então, eu acho que o Palmeiras vai ganhar da Chapecoense. O Palmeiras vai perder 5 pontos, vai fazer 10 nesses 15 aí. Vai perder 2 pontos para o Cruzeiro e 3 pontos para nós, para o Mengão. Flamengo joga em casa com o Vasco, acho que o Flamengo é favorito, né? Pega o Grêmio fora, o Grêmio não vem bem, Flamengo é favorito. Pega o Atlético Paranaense fora. É um jogo muito difícil esse do Atlético Paranaense lá, cara. Eu não me lembro a última vez que o Flamengo venceu nos pontos corridos lá. Lá eu não me lembro. Lembro que teve 5-0 no Maracanã, né, pelo Brasileiro. Mas jogando na Arena da Baixada, não me lembro qual foi a última vez. Depois eu vou levantar. Palmeiras em casa, galera. É um jogo muito difícil também. O Palmeiras vai vir para não perder esse jogo, pelo menos para segurar o empate, né? E daí o Flamengo pega o Curitiba bem desfalcado, porque esse jogo está marcado para o dia 31 de maio, né? Então esse jogo já vai estar rolando as eliminatórias, não. Vai ter 2 jogos amistosos da seleção brasileira. E os convocados estarão a serviços das seleções. Então, contra o Curitiba em casa, o Flamengo vai estar totalmente desfalcado. Vai jogar com time reserva, né? Pontos, quantos pontos o Flamengo faz, cara? Ganha do Vasco, acho que ganha do Grêmio. Precisa muito ganhar do Atlético Paranaense, cara. Precisa muito, né? Sabemos que é difícil, mas tem condições de ganhar. Vai ganhar do Palmeiras em casa e vai ganhar do Curitiba. Vamos torcer para o Flamengo fazer 15 pontos. Se diminuir essa diferença de 5 pontos para o Palmeiras, que eu falei aqui, né? Que eles podem fazer 10 pontos, a diferença de 6 cai para 1. E o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Já pensou? Ir para a Copa do Mundo, para a parada da Copa do Mundo, com um jogo a menos. Nossa, eu tô mordendo a boca aqui.
Perdão. Com um jogo a menos, cara, com um ponto só de diferença, daí vai ficar muito fácil, né? Vai ficar fácil depois da Copa. Fluminense pega o Internacional fora, o Vitória em casa, São Paulo em casa, Mirassol fora e o Cruzeiro fora. Cruzeiro fora. Fluminense vai fazer... Vixe, vai empatar com o Inter, vai ganhar do Vitória, vai ganhar do São Paulo, vai ganhar do Mirassol, sei lá se vai ganhar do Mirassol, é fora, né? Vai perder pro Cruzeiro. Fluminense deve fazer 10 pontos aí mais ou menos também. Valeu, galera, tamo juntos, comente aqui, deixa aqui a sua opinião. Mordi a boca aqui falando, cara, olha que vacilo, velho. Que coordenação, hein? Vai, mordi a boca, caramba, mano. Tamo junto, saudações e fui.